Olá, tudo bem com você? Eu sou Edi Kalsen, sou terapeuta holística, cuido de pessoas a nível físico, mental, emocional e espiritual. Ajuda pessoas a aliviarem suas dores de alma para que voltem a ter um sentido na vida. Também pesquiso sobre emoções há mais de 30 anos e sou criadora do método pioneiro de transformação emocional, uma técnica de libertação das perturbações emocionais, como medo, mágoa, raiva e tristeza. Bem, no vídeo anterior eu falei sobre qual é a mecânica, como nascem, crescem e do que se alimentam as emoções. Esclareci que usa-se da própria energia vital para criar os elementais e expliquei que pensar, falar ou ver algo que tememos faz aumentar a chance de fixar esse registro ainda mais em nossa memória. Se você não viu ainda o vídeo anterior, vale a pena assistir. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre como parar definitivamente o processo do lado destrutivo das emoções em sua vida. Imagine-se sendo um passarinho que voa livre e de repente, sem querer, ele entra pela janela do apartamento do 11º andar. Ele é o prédio mais alto daquele lugar e de lá se consegue ver um riacho onde você se banha e você também consegue ver altas e verdes árvores onde você pula de galho em galho e canta principalmente ao amanhecer. Mas o que de maior você vê é um enorme céu azul onde você faz seus mais altos e lindos voos ao longo dos dias. Mas de repente você se dá por conta que você está assistindo a tudo isso da janela do 11º andar do prédio mais alto daquele lugar, onde o dono não percebeu você e fechou o vidro da janela e você não consegue mais sair. O vidro é a barreira invisível que te impede de voar e de ser livre novamente. Muitos seres humanos vivem assim. Querem muito ir à padaria da esquina, mas o medo as impede de sair de onde estão. Já outros talvez se sentem no fundo do poço, perderam a alegria de viver e pensam que não têm escolha e que morrer ali é a única saída. Começa então uma corrida desenfreada para sair do pânico ou da depressão. Psicólogos, psiquiatras, tratamentos, tranquilizantes, faixa preta, etc, etc. Seu assunto principal passa a ser as conversas com outras tantas pessoas que se identificam com você, pois estão na mesma situação. O tempo passa. O tratamento continua e a barreira invisível permanece lá. Se aumenta a dose do medicamento, fica mais calmo, mas percebe que a sensibilidade frente à vida desapareceu e percebe-se ainda mais dopado. Tenta reduzir a dose diária e aí percebe que aquele vidro daquela janela ficou ainda mais espesso. E assim, histórias como essa se repetem a cada esquina. E a vida vai passando, sem certeza de sair dessa e ficar curado. Mas fica calmo, que hoje você vai ter uma grande esperança para ficar livre novamente. E para provar isso, eu vou deixar nesse vídeo um depoimento que fiz essa semana pelo WhatsApp com o Pedro Fagundes, que em menos de meia hora ficou curado da síndrome do pânico. Mas antes disso eu quero dizer que o grande segredo para parar esse ciclo é dar-se conta conscientemente que está criando emoções destrutivas e doentias. Precisa parar de pensar e parar de falar sobre o episódio que desencadeou essa situação de pânico ou depressão em sua vida. Lembre-se, falar e pensar faz sentir e dessa forma alimenta-se ainda mais as emoções. E isso vai crescendo, tomando proporções cada vez maiores, até as síndromes do pânico ou as depressões passarem a comandar a sua vida, como aquele passarinho que estava em frente ao vidro, vendo a vida acontecendo e sem saber como sair dali. E a pergunta que surge é: como parar com tudo isso? Sugestão número 1. Você precisa passar
a gerenciar e a administrar o que pensa e o que sente. Isso precisa ser feito conscientemente e constantemente e todos os dias de sua vida e para sempre. Ou seja, você precisa começar a ser o condutor da sua própria jornada. Sugestão número 2. Essa sugestão funcionou muito bem para mim, onde eu sugiro que tome cuidado com o que você pensa quando não se dá por conta do que está pensando. E também observe qual é a conversa que você tem com você mesmo quando está sozinho com você. Sugestão número 3. Tenha como lema o seguinte: situações que causaram pavor ou medo, evite contar adiante, pois cada vez que você conta, você aumenta o tamanho desse medo. Mas não adianta nada parar de contar adiante se você revive 500 vezes a mesma história dentro da sua cabeça. Mude o foco e pense outra coisa. Detalhe: mudar o foco não é ligar a TV e ver filmes de terror ou notícias de tragédias, e sim escolher algo bom para ler, entrar em contato com a natureza, buscar sempre algo que tenha conteúdo agregador para a sua vida. Sugestão número 4. Descubra onde você vive. É no passado, futuro ou está no presente? Saiba que muitas emoções não sobrevivem a um choque de realidade. Não sobrevivem a uma percepção real do aqui e agora. A sugestão é: perceba claramente quais são os monstros criados em sua mente e perceba também que nada disso é real no agora. No vídeo anterior eu falei que você é o criador dos elementais em sua vida e que te colocam nessa realidade. Também falei que você é o responsável para alimentar e resolver essa mesma situação. Está em suas mãos cuidar do que pensa, do que sente, do que cria e alimenta, tá certo? Da mesma forma que está em suas mãos o poder de criar positiva e conscientemente elementais como a paciência, a saúde, a paz, a amorosidade. Basta vivenciar mentalmente essas situações e passar a vivê-las em seu dia a dia, alimentando-as para que permaneçam junto a você. Pense e mentalize e acredite na paz e ela estará lhe acompanhando em seu dia a dia. O mesmo vale para a saúde, para o amor e para a paciência. Vai aqui a quinta e última sugestão para parar com tudo isso de vez e ser bem mais feliz e livre novamente. Agora você tem a opção de transformar essas suas emoções que te deixam presos nessa situação, utilizando o método pioneiro de transformação emocional que eu mesma desenvolvi e que disponibilizo para venda. Da mesma forma como Pedro, você poderá libertar-se das perturbações emocionais, se liberando de medos, mágoas, raivas e tristezas, rápida e definitivamente. Leva menos de 5 minutos para transformar uma emoção, um período quase que insignificante se comparado com os anos de tratamento e horas de terapia sem resultados significativos. O método ajuda seu médico e seu terapeuta a acelerar qualquer tipo de tratamento. E o melhor, que ao transformar as emoções com a técnica de transformação emocional, você não só se liberta da dor da alma, como também das dores físicas e dos desequilíbrios psicológicos. Conforme eu prometi no início do vídeo, quero agora comprovar a eficácia do método, deixando aqui o depoimento em áudio do Pedro Fagundes, onde ele relata claramente como seu pesadelo teve fim. Olá, tudo bem? Olha só, eu sou Edi Calci, eu sou terapeuta holística e eu tive uma experiência maravilhosa com um menino chamado Pedro há um tempo atrás, que é uns 2 a 3 anos, e o nome dele é Pedro. E hoje, através do WhatsApp, eu resolvi fazer uma entrevista com ele através de áudio, né, por meio de áudio. E agora, então, estou mandando esses áudios para ele. A gente vai se trocar os áudios, ele vai me responder em áudio para depois apresentar
esse depoimento dele em relação ao uso da técnica desse método de transformação emocional que está revolucionando e ajudando muitas pessoas. E eu quero, Pedro, que você se apresente, diga seu nome e de que cidade que você está falando. Boa tarde, Edi. Boa tarde, ouvintes. O meu nome é Pedro, eu tenho 18 anos, eu moro em Itapetininga, São Paulo. Legal, Pedro, é isso aí. Pedro Fagundes, né? A gente é amigo no Facebook e um certo dia, se eu não me engano, foi num domingo à tarde, você me chamou relatando uma situação de desconforto interior muito grande, né? E eu quero saber se você se lembra de como você se sentia naquele dia e como era isso para você e quanto tempo você já estava sentindo isso. Lembro sim, foi uma sensação horrível, teve duração de 4 meses essa sensação. Ela foi aumentando cada vez mais. A primeira vez que eu senti isso foi na virada do ano, eu estava em casa e daí começou a chover e eu senti o tempo muito abafado. Eu comecei a achar que eu estava ficando sem ar, sem respiração. Eu achava que eu ia morrer. Logo depois disso eu fui para casa da minha tia em Apiaí passar uns dias com ela. Eu comecei a perder a confiança nela, nos amigos dela, em todo mundo. Eu achava que todo mundo ia me levar para algum lugar, ia me sequestrar, ia fazer uma maldade, ia me matar. Eu não tomava banho com a porta do banheiro fechada, porque ela tinha que estar aberta, porque senão eu achava que eu ia desmaiar lá dentro, ninguém ia conseguir me socorrer. A minha mãe começou na época a namorar com um cara que era de outro país e ele só falava inglês, e daí eu achava que ele ia matar a gente com faca. Eu tinha pesadelos achando que ele ia esquartejar a gente, essas coisas. Então eram sentimentos assim horríveis. Era coisa horrível, foi muito ruim mesmo. Muito ruim, foi péssimo. Era muito ruim. Caramba, Pedro, que situação, hein? Eu, na verdade, só havia ah, visto o que você havia escrito para mim no Facebook naquela época, né? Mas não tinha lhe ouvido em áudio. O seu relato é realmente muito forte, inclusive. Eu só imagino a situação que você vivia, nada confortável, né? Inclusive com pesadelos, ou seja, você vivia os dias de terror e se não bastasse isso, mais as noites de terror. É complicado, né? E assim, Pedro, como foi que você conheceu o meu trabalho? Como é que você ficou sabendo e quem me indicou para você? Na época, eu já não estava mais suportando esse sentimento. Tava me corroendo por dentro. E aí eu fui procurar soluções na internet. E procurando soluções na internet, eu acabei encontrando você como um ponto de referência de uma ótima profissional dentro deste assunto. E eu fui buscar ter contato com você. E aí eu consegui falar com você e daí você foi me auxiliando a partir daí. E foi aí que a minha vida começou a melhorar para um aspecto melhor. Nossa, outra surpresa para mim, Pedro. Como a gente não havia conversado muito, ou praticamente em áudio é a primeira vez, né? A gente só digitou um pouquinho e eu não sabia que você havia feito uma busca na internet para solução dessa sua dificuldade maior aí, né? Eu pensei que alguém tivesse te indicado para mim, né? Olha só, bem legal. Bem, e agora eu quero saber de você, assim, se você lembra o que eu mandei para você e o que você precisou fazer. Eu me lembro que eu pedi para você fazer uma lista, né? E você lembra ainda o que você escreveu naquela lista? E depois da lista, o que foi que eu pedi para você fazer? Eu quero ver se você ainda recorda, porque esse seu relato vai fazer com que mais pessoas entendam o que realmente eu lhe passei e como foi para você fazer esse método que eu passei para você. E um aspecto que eu achei muito interessante foi que eu consegui ter contato com você pessoal, que eu não tive que ficar me expondo para as pessoas o que eu estava sentindo, porque muitas pessoas não se sentem à vontade de comentar isso com outras pessoas, a não ser com um profissional e ter uma privacidade
conversar somente ele, o profissional. E foi uma coisa que eu tive com você, que isso me ajudou muito também. Bom, era para eu escrever no papel os meus medos que eu estava tendo, sentindo ultimamente. Um deles era medo de ser enterrado vivo, medo de que me matassem, medo de adoecer, de pegar uma doença, de todas essas coisas. Eu sentia que eu tinha câncer, eu pensava em todas essas bobeiras, que são coisas que não estavam acontecendo, mas eu sentia que eu poderia ter, mas por causa de um medo mesmo. E aí você pediu para eu anotar, para eu dar continuidade com a técnica de transformação emocional, para eu conseguir me livrar desse medo, fazer com que ele saísse de dentro de mim, que foi o que me ajudou muito e o que realmente aconteceu desde que você me encaminhou aqueles áudios que você me mandou por e-mail, pediu para que eu ouvisse, que eu fizesse o que você estava falando, e foi o que aconteceu e tudo deu certo. E desde aquele dia eu aprendi a lidar com meus medos, aprendi a ser mais firme e foi isso que aconteceu. Pois é, Pedro, eu não consegui esquecer, me lembro bem, muito bem, claramente daquele dia que você me pediu socorro e eu me coloquei à disposição. E foi muito incrível, porque eu me recordo também que de primeira mão você achou que não havia resolvido, né? E o mais interessante foi que você ficou bom e esqueceu de me avisar, né? Eu fiquei sabendo disso meio ano depois. Foi interessante. Quando eu chamei de novo, aí você me disse, eu tô curado, eu esqueci de lhe avisar. Você lembra disso? Me desculpe, eu tinha esquecido mesmo de avisar, mas a sua ajuda foi essencial mesmo para isso ter acontecido. Tanto que um amigo meu que nunca tinha comentado isso com ninguém, ele chegou a contar para mim que ele estava passando por isso. E eu indiquei você para ele, e ele foi conversar com você, e da mesma forma que eu curei, ele também curou. E foi junto com você, com a sua ajuda, com a sua terapia. E foi dessa forma. E ele também até hoje fala pra mim que foi por causa de eu ter indicado você que ele conseguiu sair dessa também. Eu lembro, o João, né? O João é outra pessoa incrível e que estava nesse sofrimento todo e que realmente também foi assim muito rápido. Fico muito feliz porque isso só prova mais uma vez de que o método, essa técnica de transformação emocional é muito ágil, rápida e simples de fazer, né? Bem, Pedro, agora eu gostaria de saber assim, qual é a diferença de vida que você tem hoje, sem esses traumas, esses medos e esses pânicos todos? Que eu até, no meu ponto de vista, eu não sou especialista nisso, mas eu desconfio que era uma síndrome do pânico, não é mesmo? Pelo menos é a impressão que dá. Como é que é viver a vida sem esses pânicos todos que você estava vivendo? Bom, agora eu me sinto bem melhor, agora eu vivo a vida, eu saio, eu viajo, eu passeio, eu vou pras festas, eu vou pra barzinho, eu não tenho mais medo de pensar que eu posso morrer ali ou que eu posso morrer aqui. Um dia todos nós vamos morrer. Todos nós temos o nosso dia e disso a gente não pode fugir. Só que a gente tem que encarar isso de frente. E a gente não pode se privar de fazer as coisas da nossa vida, de se divertir, de viver, de dar risada, de fazer loucuras, que são as melhores coisas do mundo. A gente não pode se privar disso por causa de um medo. E hoje eu sou feliz, eu vivo feliz. Eu tenho a felicidade dentro de mim porque eu posso fazer qualquer coisa e sem medo. As coisas que eu não fazia antes, eu não saía, tinha medo de ir na padaria, qualquer coisa. São coisas que hoje eu não tenho mais medo disso. Eu superei todos esses medos. Pedro, pode parecer que eu estou só falando por falar, mas a cada depoimento como o seu eu me emociono, eu fico feliz porque saber que uma pessoa conseguiu voltar a ser feliz, sair sem medos, se divertir sem medos, sabe, viver a vida sem medos, é muito gratificante para mim. E vou te dizer que, na verdade, esse está sendo o resultado de uma busca que eu faço
há mais de 30 anos. O meu objetivo sempre foi poder aliviar as dores de alma das pessoas. E eu acredito, não é nem que eu acho, eu acredito, assim, com esses relatos, igual o seu e de outros clientes meus, de que estou chegando lá, que o meu objetivo, minha missão de vida está se realizando. Eu quero te agradecer muito, Pedro, por esse depoimento. Ele vai ser muito útil para mim e para outras pessoas, porque é através dos depoimentos que as pessoas vão ver que realmente tem saída para situações igual à tua. E quero te desejar o melhor e quero que saiba que você sempre pode contar comigo. Eu acho que eu sempre falei isso, né? Eu sempre digo isso. Eu quero que as pessoas contem comigo sempre que necessário for, né? Porque é para isso que a gente está aqui, é para estender a mão, auxiliar naquilo que se sabe fazer de bom. E é essa a minha missão também, né? Agradeço muito pelo seu depoimento, pela sua disponibilidade. Foi muito rápido. Te chamei hoje de manhã, te sugeri esse depoimento em áudio e você prontamente já disse, não, podemos fazer agora. Eu fiquei surpresa, você é muito querido, muito especial mesmo, tu és um menino grandioso e generoso, continue assim, no caminho do bem, na alegria, né, vivendo sua vida com muita prosperidade também. E eu quero, assim, só ver se você quer deixar uma mensagem final, assim, de repente para pessoas que estão passando por essa situação, sei lá, você escolhe o que você, de repente, gostaria de falar para quem vai ver esse depoimento seu. Já deixo o meu abraço aí para você, tá bom? Um grande beijo e tudo de bom para você. Bom, primeiramente queria agradecer muito a sua ajuda, que foi fundamental para que eu saísse disso. E para as pessoas que estão passando por isso, eu digo que elas têm que buscar ajuda. Sim, pois se a pessoa ficar trancada no medo, o medo vai se tornando cada vez maior. E daí, quanto maior o medo mais difícil é de sair. Não é impossível sair, mas quanto mais você se tranca e quanto menos ajuda você busca, mais difícil é a solução deste problema. E quero agradecer muito a todos que estão ouvindo, quero agradecer muito a você que me ajudou tanto, fez eu mudar minha vida, agora eu sou uma pessoa feliz, sou uma pessoa renovada. E é isso. Muito obrigado por tudo até hoje. Bem, Pedro, não poderia deixar passar sem dizer que você falou algo aí que eu não lembrei de falar, que é realmente assim, quanto mais a pessoa fica presa nesse medo e vai sentindo o medo, mais ela alimenta o medo e mais ele cresce e mais ele vai comandando essa vida, né, essa pessoa, a vida dessa pessoa. E quando a gente retira essas emoções, esses medos, essas energias, a vida passa a fluir com naturalidade de novo. Quero até te agradecer por você me fazer lembrar de falar sobre isso, não estava me lembrando. E você não tem nada que agradecer, você pela tua, assim, como é que eu vou te dizer, pela tua melhora, a tua recuperação, ou melhor, a tua alegria hoje é o meu maior presente. Então, muito obrigada, Pedro, mais uma vez. Seja muito feliz. Um grande abraço e um super beijo nesse teu coração maravilhoso. Que Deus te cuide muito sempre, tá bom? Abração. Incrível esse relato do Pedro, não é mesmo? Você pode ser o próximo. Bem, essa é a mensagem que eu quis deixar para você hoje. E se você gostou dessas dicas, conte para mim qual é a sua janela frente ao vidro e que te prende, não deixando você viver livre e feliz. Me conte também o que você já fez e não deu certo e desanimou. Enfim, compartilhe aqui nos comentários e eu vou dar o meu melhor para, na medida do possível, responder seu comentário para tentar ajudar você. E até o próximo vídeo, onde vou falar sobre como a inveja traz camufladamente sua grandiosa mensagem para a vida. Eu sou Edi Calcin e estou sempre acreditando no mundo melhor. Deixo o meu abraço, um grande beijo e te encontro no próximo vídeo, certo? Tchau, tchau!